Conversar com o Renato Meirelles. Renato traz sempre pesquisas quentinhas, e essa é da casa mesmo, é do Locomotiva, presidido pelo Renato Meirelles, que fala sobre o voto feminino. O que motiva o voto das mulheres? É um item importante, já que foram as mulheres que definiram, entre outros recortes, né, a eleição do ano passado aqui no Brasil, a última eleição lá nos Estados Unidos. E aí, Renato, o que o Locomotiva descobriu nessa pesquisa? Bom dia, Megali, Sheila, Carlinha, bom dia a todo mundo que nos segue aqui na Band News. Bom, essa é a primeira pesquisa de uma série de pesquisas que nós vamos fazer agora sobre o processo eleitoral brasileiro. Uma pesquisa realizada por nós, do Locomotiva, com o Instituto Ideia, do meu amigo Maurício Moura e Sila Schumann. Nós criamos um laboratório sobre o voto feminino que chama WLab. Por que eu estou contando toda essa história? Porque se as mulheres são a maioria absoluta dos eleitores num país como o voto obrigatório, entender o que é capaz de engajar e mobilizar essa mulher é também entender os principais demandas que essa parcela do eleitorado deseja dos políticos que vão concorrer agora à prefeitura, que vão concorrer agora à Câmara dos Vereadores. E alguns detalhes foram interessantes. Um item que normalmente dispara na preferência da escolha da personalidade de um candidato é a experiência política. Só que dessa vez, entre as mulheres, experiência política apareceu muito atrás de itens como proximidade com o povo, 70%, capacidade de diálogo apareceu mais forte do que ter um pulso firme, né? Capacidade de diálogo teve 72% das mulheres que deram a nota máxima de importância para a capacidade da prefeita dialogar com os diferentes. Mas o que mais chamou atenção são duas características, em geral, atribuídas mais a eleitoras do que aos eleitores, que são sensibilidade a questões sociais e preocupação com as pessoas. 78% das mulheres que responderam à nossa pesquisa afirmam que a principal qualidade que elas esperam num gestor público é a preocupação com as pessoas. Para trazer número aqui, né? O Renato falou que as eleitoras são maioria, né, no Brasil, 52,65% do eleitorado composto por mulheres, em 2022, 47,33% dos homens. Tem um outro item aqui, Renato, de ideias novas e modernas. E aparece com uma porcentagem bem elevada, né? Porque a gente tem, entre as eleitoras, tem eleitora conservadora também, que não quer exatamente uma ideia nova, moderna, às vezes quer que as coisas sejam mantidas como estão. 67% gostam de um pulso firme, né? Uhum. Valorizam isso. Mas não são necessariamente coisas contraditórias, né? Essa pesquisa veio acompanhada de uma série de estudos qualitativos que nós, o Instituto Ideia, estamos desenvolvendo para o WLab, para entender aí o comportamento, o voto, as aspirações dessas mulheres. O que a gente percebe? As mulheres sofreram muito mais do que os homens com a polarização e a calcificação política. Elas, que sempre foram quem organizavam os encontros familiares, os almoços de domingo, né, os passeios ao Sesc, por exemplo, elas não estavam conseguindo realizar essas atividades. Essas mulheres, elas têm uma preocupação maior, antes de tudo, de que as relações humanas voltem a prevalecer, que o diálogo volte a existir. E ela está morrendo de medo que nas eleições desse ano volte o fla-flu político das últimas eleições presidenciais. Renato, isso quer dizer que a eleição não vai ser nacionalizada? Então, provavelmente a eleição vai ser nacionalizada sim, mas muito mais por uma oferta dos candidatos do que por uma demanda dos eleitores. O que nós vimos é que as mulheres, muito mais do que os homens, buscam a conciliação.
E o pulso firme é mesmo o pulso firme que uma mãe vira e mexe tem com o filho, né? Ela quer ser ouvida, ela quer ser respeitada, ela acredita que a ordem é importante. Para isso, agora é longe de acreditar que a violência é o melhor caminho para fazer valer a sua ideia. Renato, quando você salientou que um dos elementos aqui mais importantes seria a sensibilidade a questões sociais, 73%, né, das mulheres, tem esse número comparativo dos homens para saber quão feminino é esse valor aqui, quão importante é para as mulheres esse valor em relação aos homens? Olha que interessante, tem sim, esse número não chega a 50%, mas tem um outro dado da pesquisa que é bastante interessante. Nós perguntamos qual é o gênero que é mais impactado por alguns itens, né? 79% acham que a redução da pobreza impacta positivamente mais as mulheres do que os homens. A promoção do emprego, 77% impacta mais as mulheres do que os homens. Né? Já o transporte público é praticamente meio a meio. O que a gente vê? Para a grande maioria dos serviços públicos, em especial os serviços públicos municipais, quem utiliza esses serviços públicos são as mulheres, Sheila. É a mulher que leva o filho no posto de saúde, que leva o marido numa UPA. É a mulher que sofre com a falta de creche. É a mulher que passa horas na fila para garantir a matrícula do seu filho. As mulheres esperam mais dos prefeitos ações e construções que trabalhem com a política do cotidiano. Ela não tem mais tanta paciência para a discussão dos grandes temas nacionais. Ela quer saber se a escola... Ela está preocupada com a segurança, sim, mas ela está preocupada com a iluminação da escola da sua filha até a sua casa, para garantir que ela não seja vítima de violência. Segurança para essas mulheres, por exemplo, é garantir que seu filho não seja vítima de uma bala perdida. Então, essas mulheres que são as principais usuárias dos serviços públicos, mesmo para temas ligados aos homens, como eu acabei de falar agora, a segurança pública, elas têm um olhar muito próprio e, a juízo desse colunista, muito melhor do que a dos homens. E aí já começam a chegar as mensagens, não, mas eu levo, claro, gente, claro, eu também levo muitas vezes meus filhos no posto de vacinação, mas em geral é a mulher que faz isso. Pessoal, a gente tem pesquisa para isso, tá? Exato, são números. Só comprovam a regra. Mais de 70 vezes da utilização dos equipamentos públicos são levados por mulheres. Sim, não, isso aí acho que é incontestável. É um negócio que até empiricamente a gente consegue perceber, mas como se não bastasse, os números estão aí, né? Não Quem dá sabe um dia muda, né? Exato. Renato, até semana que vem, bom fim de semana para você. Até semana que vem eu volto com mais dados e pesquisas desse raio-x das eleitoras mulheres para as grandes cidades do nosso Brasil. Um beijo e até mais. Beijo, até. Em 20